Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão, pessoal? Estão bem? Estão se cuidando? E aí, tudo joinha, né? Vamos começar hoje o capítulo 2, tá? Que se encontra na página 26 do livro de vocês, que é o estudo dos movimentos, tá? Para isso, nós vamos passar alguns slides, tá bom? E nós vamos conversando, mesmo que você não esteja aí, nós não estejamos ao vivo, essa aula vai ser gravada, mas aí você grita, eu escuto e a gente vai tirando as dúvidas. Olha só, nossa aula vai ser sobre física, capítulo 2, tá? Página 26 do livro de vocês. Então vamos partir dos conceitos de cinemática. Toda vez que eu falo de cinemática, a gente nos remete a um conceito de movimento, tá? Movimento. Tudo que estiver se movimentando na natureza vai ter uma relação com a cinemática. Aí nós vemos o Esquadrão da Fumaça, deixando aí o seu rastro, tá? Que a gente vai chamar mais à frente de uma trajetória. Com essa fumaça que ele vai deixando, a gente vai conseguir definir a trajetória e prever, né? Conseguimos descrever qual foi a trajetória que esses aviões fizeram. Então vamos primeiro, antes de falar de referencial e de trajetória, nós vamos para o conceito. O que é referencial? O referencial é um corpo em relação ao qual se analisa o estado de movimento de um móvel. Não existe um referencial absoluto, a partir do qual todos os demais corpos do universo parecem estar em repouso ou em movimento, por exemplo. Então, assim, não tem como dizer necessariamente que algo está parado comparado com o outro, ou que algo está em movimento comparado com o outro. Então não existe um referencial absoluto que eu possa dizer isso. Quando eu mostro aqui para essa imagem para vocês, olha só, nós temos aqui a Mônica empurrando aqui os amiguinhos dela, né? Cebolão, o Cascão, Cebolinha, né? Cebolinho, Cascão. Ela está empurrando aqui, nos dá a ideia, né? De quem está em movimento. Quem está em movimento? Os amigos da Mônica ou a Mônica? Quem é que está em movimento? Então, movimento e repouso depende de um referencial adotado. Olha só, se eu estou adotando, partindo do princípio, suponha o seguinte, que o Cebolinha aqui olha para trás, tá? E vê a Mônica aqui. Com o passar do tempo, ele vai observar que a Mônica, em referencial, ó, pegando esse referencial aqui dessa árvore, ela vai mudando a sua posição. Ele está olhando para ela e ela vai se distanciando. Então, para o Cebolinha, nós vamos dizer que a Mônica está em movimento. Agora, se nós pegarmos a Mônica como nosso referencial aqui principal, e ela observa que tem essas três árvores, ela empurrou. Ela vai observar, tá? Que com o passar do tempo, tá? Olha só, tá passando-se o tempo. Os amigos dela, né? Que amigo, né? Para estar um empurrão desse, vai estar mudando a sua posição. Então a Mônica vai estar parada em relação a essa árvore, mas os amigos dela vão estar em movimento. Tem aqui também essa imagem bem interessante. Olha só o que é que o Cascão está falando aqui com o Cebolinha. No balão tá assim, ó, lá vai o as do skate. Olha só que interessante. Aí veja como o Cebolinha ele é estudioso, né? Ele estudou física e tal. E ele tem um argumento aqui, ó. Olha só, Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? Só que olha só, temos uma resposta aqui também, sabiamente, do Cascão, né? O Cascão, um cara bem estudioso, rebate, né? Falando o seguinte: mas eu estou parado
quem está em movimento ou quem está andando é o skate. Então vamos pegar essa charge e vamos tirar o conceito aqui. Olha só, Cebolinha no primeiro quadro olha para o Cascão e o vê em movimento, mas o Cascão em relação ao skate está parado. Como é que eu posso dizer isso? O skate está mudando a sua posição conforme o tempo, mas o Cebolinha continua em cima aqui, ó, não está mudando a sua posição com relação ao skate. Então, o Cebolinha em relação... Desculpa, o Cascão em relação ao skate, ele está parado, está em repouso. Mas o Cascão em relação ao Cebolinha está mudando a sua posição conforme vai se passando o tempo. Igualmente, para o Cebolinha, quando olha para o Cascão, está mudando, né? Está mudando a posição dele, ó. Está aqui nessa posição. Se a gente pegar o referencial aqui dessa faixa, está passando o tempo e ele está mudando a sua posição. Olha só, a partir daqui e mudou. Então nós vamos ter essa análise, tá bom? Opa, vamos passar um pouquinho. Trajetória. Partindo do slide inicial, como nós vimos que era o Esquadrão da Fumaça ali, nós vimos que ele deixou uma trajetória, tá? Aqueles aviões. Então a trajetória vai ser definida como uma linha, tá? Imaginária, quando a gente não consegue assim ver, que liga todos os pontos por onde passou, tá? Um móvel. Quando você anda de bicicleta, você observa que pela estrada de barro, né, de areia, você observa que ela deixa, o pneu deixa um rastro ali. Então aquele rastro, quando você olha para trás, você vai ver que está ali, está descrito uma trajetória. Então trajetória é o caminho que um objeto, que algo percorre, tá? Pode ser visível, tá? Ou não, visível o quê? Aos olhos nus, né? Nosso olho nu, tá? Então observe esse carrinho aqui, a ilustração. Deixa eu voltar aqui. No tempo 1, ele ocupa a posição menos 2 metros. Ah, professor, como assim menos 2 metros? Então foi o camarada, ele decidiu que mais à frente teremos uma posição 0. Tá? 0, olha só, onde eu marco 0 aqui? Eu marco 0, opa, deixa eu voltar aqui, senão estou me perdendo com esse slide. Então aqui, ó, o marco 0 é aqui, ó, aqui é o 0, mas se eu tenho um 0, lembra da matemática, então o que é que vem antes? Os números, o menos 1 e o menos 2, tá? Tempo, ou seja, o tempo 0 está na posição menos 2. Vai passando o tempo, ó, passou um segundo, agora ele está passando pela origem dos espaços. Então, toda vez que ele estiver passando pelo marco 0, eu vou dizer que ele está passando pela origem dos espaços, ou origem das posições, certo? Vai passando por um tempo mais ainda, 2 segundos, então ele já está na posição 3 metros. Passa-se o tempo mais um pouquinho, agora ele está na posição, ó, 3 segundos, está na posição 6 metros, tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho, tá? Esse conteúdo de dizer que o movimento ele é uniforme ou uniformemente variado, a gente vai ver mais à frente. Não é o objetivo dessa aula. Apenas definir os conceitos dessa aula vai ser o objetivo, vai ser definir os conceitos de trajetória, de repouso, de movimento, como nós estamos vendo. Olha só, vamos pegar esse aqui também, o exemplo da Terra. Olha só, a Terra, né, dá a volta em torno do Sol no movimento de translação, mudar a posição em aproximadamente 365 dias, né, ou seja, um ano. Partindo daqui, né, dá-se a volta em torno do Sol, essa quantitativa de dias. Então você, morador, você terrestre, está aqui
você está numa ultra nave espacial. Você está viajando pelo espaço. Ah, professor, não percebo isso, porque o seu corpo é tão pequeno, sua massa é tão pequena comparada à Terra, que se torna desprezível, né? Você não consegue perceber isso. Tá bom? Você está na influência da gravidade, da ação da Terra. Então, você não consegue perceber que você está em movimentando. Olha só, se você estiver paradinho aí assistindo essa aula, você está em movimento. Imagine que aqui tivesse a Lua e tivesse um observador aqui. Ó. Olha só, esse observador olhando com mega binóculos para você, ó. Olha só, olhando para cá para a Terra, ó, não está mudando. Você está aqui, vai passando o tempo, a Terra não está vindo para cá, aí ele vai olhar para cá. Opa, esse camarada aqui está mudando. Você em relação à Terra, você está em repouso. Mas você em relação ao observador que está aqui na Lua, você está em movimento. Certo? Vamos avançar. Então a trajetória depende do referencial, como já foi dito, né? Observa aqui. Eu tenho aqui esse aviãozinho soltando uma bomba. Para o piloto, ele vai ver a trajetória caindo assim em linha reta, certo? Ele solta, imagina que ele dá uma olhada para baixo e ele vai ver essa bomba aqui, ó, ele soltou, caindo sempre em linha reta, olha só, para atingir o alvo dele. Mais um observador que está aqui na Terra, olha só como é que ele observa a trajetória dessa bomba. Como um arco, né? Um arco de uma parábola, certo? Aquele é o observador, vê com uma trajetória como uma parábola. Já o piloto vai observar ela como uma reta vertical, né? Uma vertical, tá? Horizontal a gente vai entender que é desse sentido e vertical assim, tá? Vertical. Vamos avançar mais um pouquinho. Posição ou espaço, a gente vai chamar da letra S. Por que, professor, letra S? Espaço. Space, né? Vem lá do inglês, tá? Posição ou espaço é a posição ocupada pelo móvel sobre a trajetória orientada em um determinado instante. Voltando ao exemplo lá do carrinho, olha só. Quando o tempo marcar 0 segundos, olha só na minha tabela. Qual a posição que ele está ocupando? Menos 2 metros. Quando o tempo marcar 1 segundo, agora a posição vai ser 0. Quando o tempo for 2, a posição agora vai ser 3. Quando o tempo for 3 segundos, agora a minha posição vai ser 6. Comecem a observar que eu tenho uma tabela aqui, onde tem uma relação, não tem tempo, espaço. Tempo, espaço. Lembrando que o tempo no SI é dado em segundo e o espaço, ou seja, o meu comprimento, é dado em metro, certo? Se eu tenho uma tabela e o meu movimento, eu vou dizer que ele não muda, a gente pode ter um gráfico, vai ser lá para frente. Vamos com calma, né? Olha só. Deslocamento ou variação do espaço, a gente vai chamar de ΔS. Toda vez que você vê esse delta na física, a gente vai ter como um referencial dizendo que é okay, uma variação, tá? Variação. Se tem S, variação do espaço. E o que é uma variação? Espaço final menos o espaço inicial. Tá aqui, ó. Delta, tá? Um deslocamento. O S, sim, o zero, ou a bolinha aqui, a gente vai dizer que é o espaço final, e o S0 é o espaço inicial. Pegando o meu exemplo aqui, olha só. Nós já vimos essa tabelinha. O deslocamento entre os instantes 0 e 2 segundos, ó, entre os instantes. Preste atenção nessa palavra, instante. Instante nos refere ou nos remete à ideia de tempo, tá? De tempo. Então ele quer saber aqui qual foi o deslocamento do tempo 0 até o tempo 2, tá? Então nós já vimos que deslocamento, que é a mesma coisa que variação do espaço, é o espaço final menos inicial. Então, ó, o espaço final dele, quando o tempo foi 2, né? O tempo marcou 2, mas qual era a posição dele?
era 3. Menos, esse menos é da fórmula. E esse outro menos aqui é da posição que ele está ocupando, tá bom? Menos a posição inicial, ó. Qual era a posição inicial dele? Ó? Menos 2 metros. Então, ó, delta será igual a 3. Fazemos o joguinho dos sinais. Menos com menos, mais. Então, vai ficar mais 2. Então, olha só. Delta será igual a 3 mais 2 igual a 5 metros. É fácil de enxergar quando a gente olha para cá, para essa trajetória retilínea do meu carrinho. Ele está saindo daqui, ó. Então, olha só. Se eu for ver isso aqui em módulo, tá? Que é a mesma coisa que a gente vai ver de deslocamento. Então, olha para cá. Olha só. Considerando aqui, ó. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, com relação, quando a gente fala aqui do deslocamento dele, ele percorreu 5 metros. Tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho. Ok. Observe que, se o ΔS for maior do que zero, o deslocamento ocorre a favor da trajetória, da orientação positiva da trajetória. Então, se o delta for maior do que zero, o deslocamento ocorreu a favor da orientação positiva da trajetória. Vamos voltar aqui o slide. A orientação que eu esqueci de falar aqui para vocês é o seguinte, olha. Eu estou adotando a orientação partindo daqui, ó. Aqui, vamos supor, da minha esquerda, tá? Para a minha direita, é o sentido positivo. Observa que isso aqui, os números estão crescendo, não é isso? Então, quando o delta for maior do que zero, ou seja, um valor positivo, significa que eu estou a favor da minha orientação, tá? E quando o delta ele for menor que zero, o deslocamento ocorreu contra a orientação positiva da trajetória. Ou seja, eu vou considerar daqui para cá. Vamos ver a situação hipotética? Deixa eu pegar aqui uma corzinha. Olha só. Vamos adotar esse mesmo referencial, tá? Nesse sentido aqui. Tá bom? Agora observe, ele está aqui, ó, nessa posição. Então, vamos marcar essa posição aqui. Ele chegou nesse barco aqui, 6 metros, ele parou, tá? A orientação continua a mesma. Ele veio daqui, chegou aqui e parou. Agora vamos para o segundo caso. Suponha o seguinte, que agora ele vai partir daqui para lá, ó. Ou seja, contra, né, a minha trajetória. Vamos ver, ele pela definição fala que o delta vai ser negativo. Vamos supor isso, tá bom? Então aqui agora vai ser o tempo, né? Tempo zero, tá? Tempo igual a zero. E aqui suponha que ele foi até aqui, ó. Se aqui é zero, né? Vou fazer o contrário, né? 1, 2, tá? Vou chamar isso aqui de t igual a 2, tá bom? T igual a 2. Lembrando que está em segundo. Então, se eu quero calcular agora o delta, mudando aqui o sentido, vai ser o que? Delta S, que é a variação do espaço. Se não ficar legal, gente, é por causa do mouse, tá bom? Mas o que nos interessa é a forma didática daqui. Então é o seguinte, tudo que é o delta, espaço final, quem foi o espaço final, gente? Foi 0. 0. 0. Menos, menos o espaço inicial. Qual foi o espaço inicial aqui? Ó, posição inicial. Posição, espaço é a mesma coisa, tá? Foi de 6. Não era a posição que ele estava ocupando inicialmente. Então, delta
delta S será igual a... Olha só, tá muito difícil essa conta, viu? Muito difícil mesmo. Quanto é que dá? Menos 6 metros. Professor, como assim deu menos 6? Veja só. Esse sinal aqui de menos, olha, esse sinalzinho aqui de menos tá dizendo que o sentido adotado foi contrário ao sentido do meu referencial. Ou seja, ele está voltando. Se foi positivo, olha, o sentido está indo. Se foi negativo, ele está voltando. Professor, olha só, estou entendendo, mas ele adotou para lá, sempre vai ser assim desse jeito? Não. Eu posso muito bem estar adotando o referencial contrário, sendo para cá positivo. Isso vai depender da situação da questão ou da posição ou do referencial que você queira estar adotando ali, tá bom? Então a gente tem aqui um exemplo. Deixa eu só mudar a canetinha, vou colocar lá amarela. Ok. Então olha só. Agora existe um terceiro caso. Se o ΔS for igual a zero, o móvel ficou parado ou retornou ao ponto de partida, tá bom? Ponto de partida. Se ΔS maior do que zero, a gente vai dizer que agora o movimento ele é progressivo. Gente, uma nação progride, professor. Mas uma nação, um país, ele progride andando para frente ou para trás, gente? Para frente, professor. Olha que legal. Então, isso está escrito, né, na bandeira de que país, gente? Ordem e progresso. Progresso, visando o futuro, visando para frente, jamais para trás. A nossa bandeira, né? A nossa bandeira. Agora, olha só. Quando o delta ele for menor do que zero, movimento será retrógrado. Olha só. Progressivo quando o delta for maior do que zero e retrógrado quando o delta for menor do que zero. Então a gente vai ter esses dois sentidos aí, tá certo? Temos aqui uma reta, tá bom? Ele adotou referencial aqui, ó, tá? Marco zero a gente chamou do ponto A e assim por diante, tá? Lembrando que, olha só, observe a unidade de grandeza aqui. Aqui tá dado em quilômetro, tá bom? Então olha só, deslocamento, desculpa, entre B e D, ó, de B e D. Então, o que é deslocamento? Posição final menos posição inicial. Qual a posição final? 240. Menos a posição inicial, que é quanto? 80. Logo, o meu delta aqui, ó, 160. Na posição dele, estava ocupando 240. Menos a posição B. Lembra? Final menos inicial. Fazendo subtração, 160. Deslocamento de C para A. Gente, esse tipo de questão aqui, ó, ele está saindo de C até A. Eu já sei que o movimento vai dar um valor negativo. Por que, professor? Porque se ele tivesse indo, como foi aqui, do A para o D, né? Olha, adotou o mesmo sentido do referencial, movimento progressivo. Agora, ó, ele tá voltando, tá no sentido contrário ao referencial, que é essa reta aqui. Então, o movimento agora vai ser retrógrado. Então, já sei, se for retrógrado, vai ser o quê? Menor do que zero. Se o número é menor do que zero, então ele vai ser negativo, tá bom? Então, olha só, vamos lá. ΔS era igual posição final. Final não é aqui que ele vai parar? Então vai ser na posição A menos a posição, ó, inicial. Onde foi a posição inicial dele? Aqui, em C, não é isso? Posição final.
0. Menos, sempre menos, tá, gente? Sempre menos aqui. Menos a posição inicial dele, que era 160. Tá bem difícil isso aqui. Então, como resposta, menos 160. Tá, aqui é a resposta. Vamos avançar mais um pouquinho, vamos prosperar. Olha só que interessante. Muitos dos alunos que estão assistindo essa aula já viram esse conteúdo que fala sobre velocidade média. Não vamos estender muito a aula, no máximo 40 minutos, não vai ficar muito extenso, tá? Tô falando devagar, pausado, porque tem alunos que não viram esse conteúdo. Vamos dar prosseguimento. Velocidade, escalar, média. Vamos entender primeiro. Velocidade, a ideia de movimento. Escalar nos remete à ideia de quê, professor? De número. Toda vez que você vê essa palavra escalar, eu estou falando de um valor numérico. E média, professor? Porque é a média, né? Não é uma média, gente? É, sim, professor, é uma média. Velocidade escalar média. Ele quer saber o valor numérico dessa velocidade. Então, o que é como é que eu calculo? O que é velocidade? A velocidade escalar média é definida como uma razão. Professor, o que é uma razão? Razão vem da ideia lá da matemática. Quando eu tenho assim, o número A dividido pelo número B. Toda vez que eu tiver razão, tá? Eu vou dizer que é uma coisa dividido por outra. Toda vez assim. Então vai ser o quê? É definida como uma razão entre o deslocamento, que nós já vimos que é o ΔS, olha ele aqui. Escalar também, porque é um valor numérico. E o intervalo do tempo, né? Para realizá-lo, certo? Para realizá-lo. Lembra lá da tabelinha, né? Vou voltar aqui a tabelinha. Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui. Opa, professor, que legal. Exatamente. Tá aqui a tabelinha. Então, se eu tenho um tempo e eu tenho um espaço, eu já consigo definir a minha velocidade média nesse percurso. Aqui a gente vai tomar como exemplo, não está um movimento retilíneo uniforme, né? Aqui ficou só uma questão didática de apresentar para vocês. Mas esse primeiro estudo vai ser um movimento retilíneo uniforme, tá? Ou seja, ele não vai variar. Então, professor, o que é ΔT? Olha, delta, professor, já sei que é uma variação. E T vem de quê? T vem da ideia de tempo, tá? Da ideia de tempo. Mesma ideia, tempo final menos tempo inicial, né? Olha só, a unidade no SI, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que ter muita atenção nisso aqui. No SI vai ser medida, olha, ou vai ser dada em metros por segundo, tá? Metros por segundo. Então, podemos entender a velocidade média como a taxa na qual a posição de um móvel varia, ou seja, ele vai variar conforme o tempo, né? Varia na unidade de tempo. Por exemplo, olha só, 2 metros por segundo. O que significa aqui, ó? Indica que a cada segundo, né? Cada segundo que está passando, o móvel sofreu um deslocamento de 2 metros. Falando no popular, né? Quando eu tenho um veículo que ele está andando a uma velocidade de... Opa! Eu ia botar 100, né? Mas aqui vai ficar complicado. Deixa eu ver se eu consigo fazer o 100. Consigo. 100 quilômetros. Fazer aqui, ó. Por hora. O professor botou embaixo. Tá certo. Pode ser assim, tá? Transversal a barrinha. 100 km por hora. Quer dizer que em uma hora ele percorre 100 km. Tá bom? 100 km. Fácil de entender isso. Então vamos partir para as questões, tá? Primeiro, olha só, quando eu falo, antes de partir inicialmente para essas questões, quando eu falo de deslocamento, a gente vai tratar como uma reta que parte do ponto inicial até o ponto final. Então eu vou ter um exemplo aqui, que eu acho que é a primeira questão, que fala justamente sobre isso, sobre deslocamento. Então, olha só nossa questão que fala sobre deslocamento. Se ele está pedindo deslocamento, ele quer
o valor numérico, tá? De uma reta que sai do ponto inicial até o ponto final. Mas a gente vai ver aqui no exemplo, tá bom? Então, olha só. O navio encontra-se em alto mar. A partir de um dado instante, esse navio se movimenta sempre seguindo uma linha reta, tá? Esse navio nosso não faz curvas, só em linha reta. Primeiro, 20 km no sentido norte-sul, ou seja, norte-sul. Depois, 8 km no sentido oeste-leste. E, finalmente, 26 km no sentido sul-norte. Aí vem a pergunta: qual o módulo do deslocamento desse navio? Bom, eu já esquematizei aqui no próximo slide. Tá aqui a questão. Vamos entender. Ele fala que inicialmente o navio ele desloca sempre em linha reta. E ele percorre 20 km no sentido norte-sul. Olha para cá, para a setinha está apontando. Norte-sul. Sai do norte para o sul. Marcou 20 km essa distância daqui até aqui. Depois, ele percorre mais 8 km agora no sentido, tá? Oeste para o leste. 8 km. Depois agora ele percorre no sentido sul para o norte 26 km. Aí ele pergunta: qual foi o deslocamento desse navio? Vejam só. Lembra que inicialmente ele saiu daqui. Vou riscar, tá? Ele veio para cá. Para cá. Opa. Se considera a reta aí. Tá toda troncha. Parou aqui, não é isso? Lembra que eu falei que o deslocamento é uma reta que parte do ponto inicial até o ponto final? Então, olha só. Ele saiu. Parte daqui e vai até aqui. Ó. Inicial aqui. Final aqui. Ele quer saber qual é o valor, tá, desse deslocamento, ou seja, dessa reta aqui. Qual foi o valor do deslocamento dele? Distância é diferente, tá bom? Se eu for pedir a distância percorrida, aí você vai fazer muito bem a somatória, tá? Se eu fosse pedir a distância aqui, 20 mais 8, 28. 28 mais 26, tá? 50 e 54, tá? 54. Então a distância percorrida pelo navio, tudo bem, 54 km. Mas o deslocamento, lembrando, do ponto inicial até o ponto final, nós vamos descobrir, tá? A interrogação aqui. Bom, gente, olha só. Observa que daqui para cá, ó, daqui para cá é o deslocamento. Professor, de onde é que veio isso aqui? Veja. Veio daqui. É o mesmo tamanho? É. Então observem. Se eu pegar esse aqui e colocar aqui, vai ter a mesma distância? 8 km? Vai, professor, vai. Professor, e daqui até aqui, se eu botou 6, onde é que veio, professor? Olha só. Daqui, ó. Vamos pegar daqui. Daqui até aqui, ele falou na questão que foi 26, não foi? Foi, professor, foi 26. Mas aqui, ó, se eu for comparar com essa aqui, ó. Daqui para cá é 20. Então daqui para cá é 20. Não é isso? 20. Para chegar nos 26, está faltando quanto? Está faltando esse pedaço? Então esse pedaço corresponde a 6 km, que é o que nos interessa. Observa que formou aqui um triângulo retângulo. Geralmente esse tipo de questão, tá? 99% desse tipo de questão, quando pede deslocamento, ou ele vai dar uma reta necessariamente, ou ele vai dar, na pior das hipóteses, podemos dizer assim, um triângulo retângulo. Professor, não estou conseguindo enxergar esse triângulo retângulo. Olha para cá. Triângulo retângulo. Tá? Triângulo retângulo. Hipotenusa é o meu maior lado. Professor, como é hipotenusa? Me recorda aí. Nem vi isso aí. Então, olha só. Se aqui é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ó, um ângulo de 90 graus. Bolinha aqui. Então, ele aponta para a hipotenusa, que é o meu maior lado, tá bom? Então, esses aqui são os meus
catetos. Então, por Pitágoras, olha só, por Pitágoras, ele chamou aqui o deslocamento de S, mas você poderia chamar qualquer outra coisa, tá bom? Isso aqui pouco importa a nomenclatura. Então, por Pitágoras, ele fala o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado, professor, tem um circunflexo. É porque é o seguinte, olha, eu posso escrever assim, tá? Olha, hipotenusa ao quadrado, vamos lá. Para elevar ao quadrado na informática, quem é na área de tecnologia, a gente sabe que coloca o circunflexo, que equivale a um expoente, né? Hipotenusa ao quadrado, ou seja, esse lado aqui que eu vou chamar de S, tá? Ao quadrado é igual aos meus catetos ao quadrado. A soma dos meus catetos ao quadrado. Então esse cateto aqui vale 6. 6 ao quadrado. Opa! Mais o outro que vale 8, né? Vou mostrar aqui. 8. Tá horrível, professor. Tô entendendo. Sei disso. Então fica dessa forma, né? Ó, S tá elevado ao quadrado, tá? É igual, ó, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, não é 6 mais 6, 36. Mais, tá? 8 ao quadrado, 8 elevado ao quadrado, que vai ser igual a 64. 36 mais 64 igual a 100, né? Tá ao quadrado. Professor, qual é o inverso da potenciação? Radiciação. Então aqui a gente vai ter agora uma raiz quadrada, né? Então qual é a raiz quadrada de 100? 10. Então aqui o meu deslocamento foi 10 km. Exemplo 2. Calcule a velocidade média de um automóvel que percorreu 100 km em 2 horas. Bom, como nós já vimos aqui na definição, bora para cá, velocidade média, ΔS sobre ΔT, ok. Já vimos isso aqui, para cá. Então vamos lá, velocidade média é igual ΔS, tá? O que é o ΔS, gente? É o espaço, não é o espaço? Então vai ser em quilômetros. Professor, e aqui se tivesse quilômetros por hora? Gente, então seria velocidade, né? Não faz sentido a velocidade ser apenas em quilômetro. Aí nos remete a ideia de que? A posição, do espaço que ele está percorrendo. Então aqui nós temos 100. Essa questão é muito difícil mesmo. 100 é dividido, gente, pelo tempo. O tempo aqui foi quanto? 2 horas. Então, por 2. Velocidade média será igual a 50. Professor, tá horrível a sua letra. Tá igual no quadro, né, gente? Fazendo com o mouse aqui. 50 km por hora. Olha só. 50 km por hora. Fácil, fácil. Cuidado com o seguinte. Se aqui, ó, ele der em segundos, sim, pode ser em segundos, pode ser em minutos. Se ele deu isso aqui em segundos ou minutos, cuidado. Temos que ter uma relação aqui, lógico. Nem sempre vai ser desse jeito, né? Depende também da velocidade do móvel. Por exemplo, a gente vai medir a velocidade de uma formiga. Vai ser em km por hora? Faz sentido uma formiga? Não. Vai ser o quê? Centímetro por minuto, né? Ou por segundo, enfim. Por segundo faz mais sentido do que por minuto, né? Então, dependendo do objeto, lógico, quando estou falando de um veículo, né, de um automóvel nesse caso aqui, não faz sentido eu remeter à ideia de aqui centímetros por hora, não, ou quilômetros por hora, ou metros por segundo, né?
Se eu quisesse saber essa velocidade, já que eu estou aqui nesse ponto, em metros por segundo, tem um número aí que eu divido, não tem? Tem um número mágico aí, um número bem interessante, que é o que? Se eu sou grande, nos remete assim. Vamos pensar desse jeito. Ó. Vamos pensar que sou grande, tá? Se eu sou grande, quilômetros por hora, quero ficar pequeno, metros por segundo. Na verdade, eles são equivalentes, tá? Ou seja, são iguais. Não muda apenas essa nomenclatura e o valor que vai estar aqui. Mas vamos ter esse raciocínio. Então, eu divido, ó, sou grande, quero ficar pequeno. Então, divido por quanto, gente? Por 3,6. Muito bem, ó, vocês falaram aí, eu estou ouvindo, tá? Por 3,6. Qual o valor, professor? Oxe, você já respondeu? Você já fez aí na calculadora? Eu já fiz aqui na minha também, para agilizar. 13,8888. Agora está em metro por segundo. Eita, povo inteligente. Muito bem. Pessoal, vamos partir para o nosso último exemplo, tá bom? A aula já está bem extensa já. Para finalizar. Olha só. Essa questão fala o seguinte, o enunciado. Um automóvel percorre a metade de um caminho a 60 km por hora e a outra metade a 120 km por hora. Qual a sua velocidade ao longo de toda a viagem? Muitos dos alunos eles erram esse tipo de questão porque é o seguinte. Deixa eu esperar aqui marcar texto. Qual é a ideia? Você vai pegar 60, a maioria pensa assim, desse jeito, 60 mais 120 e vai dividir por 2. Olha só. Fazendo isso aqui com a resposta 180 dividido por 2. E acabam encontrando, tá, como resposta, olha só, 90 quilômetros, vou fazer aqui abaixo, quilômetros por hora, tá? Quilômetros por hora. Só que aí, pessoal, se vocês fizerem isso, vocês vão acabar errando essa questão aqui. Como a gente fala que essa questão é o pega-ratão, tá? Que é o pega-ratão? Vai pegar praticamente aí 99,99 dos estudantes, mas vocês não vão cair nesse tipo de questão desse jeito. É uma questão mais elaborada, tá? Porém, que eu vou ensinar vocês passo a passo como resolver. Para que a gente venha resolver esse tipo de questão, não é dessa forma como está sendo feito aqui. Não é 90 km por hora a resposta. Não é apenas somar e dividir por 2. E por que por 2? Lembra que embaixo, ó, quando eu falo de velocidade, é o ΔS sobre o ΔT. Não é isso? Mas aqui, gente, tem uma coisa a mais. É quilômetro por hora. Quilômetros por hora nos remete à ideia de que? De velocidade. E não de delta. Então aqui não é delta. E aqui também não é o ΔS, tá? Isso aqui é a velocidade média. Tá? Então aqui, essa maneira aqui está errada. Está errado. Não se faz desse jeito. Professor, me ajuda aí? Ajudo. Grava só. Metade do percurso, tá? Metade. Ele percorre com a velocidade de 60 km por hora. E a outra metade com a velocidade de 120 km por hora, tá? Eu fiz aqui uns rascunhos e a gente vai discutir agora para a gente fechar essa aula. Deixa eu ver onde tá. Acabei que passei. Aqui. Olha só. Vamos entender aqui. Então vamos supor que ele sai do ponto A
até o ponto B na metade. Metade do caminho ele tem, né? Ele percorreu com a velocidade de 60 km por hora. E a outra metade, 120 km por hora. Então, assim, quando você não entender a questão, eu sempre falo, uma dica. Não entendeu? Desenha o enunciado, tenta transformar a leitura do enunciado, a problemática, em um desenho. Fica muito mais fácil de a gente enxergar isso aqui. Professor, e por que tem x1 e x2? Olha só. Se é a metade, gente, olha só, a metade do caminho. Eu não sei o valor, vou chamar de quê? X. Só que aqui é o quê? X1 e aqui é x2. Não é o delta S? Então aqui é o delta S1 e aqui eu tenho o delta S2. Daqui até aqui, ó, do ponto A até esse ponto, eu tive uma velocidade, não tive? Então, eu tive uma velocidade média nesse percurso, tá? Que foi de quanto, professor? 60 km por hora. Pela fórmula lá, então vamos calcular aqui primeiro. Velocidade média 1. Delta S1 sobre delta T1. Ele falou o tempo aqui? Não, nós precisamos encontrar o tempo, tá? E aqui a gente também precisa encontrar o tempo. Então, para isso, basta substituir, ó. Velocidade média 1. Quanto é? 60. Igual delta S1. X1. Ou apenas X, tá? Lembrando que X1 vai ser igual a X2. Isso é só questão de nomenclatura. Sobre delta T1. Olha só. O que eu faço agora? Meios pelos extremos. Você vai ter 60 delta T1, tá? Como queiram, igual a quem? X1, o X. Então, tá multiplicando, ele vai passar dividindo. Eu vou encontrar o tempo gasto 1 aqui, ó. Ele teve um tempo gasto, não foi igual. As velocidades são diferentes, então os tempos foram diferentes, tá? As distâncias foram iguais, daqui até aqui e daqui até aqui foram iguais, mas os tempos foram diferentes e as velocidades, consequentemente, também são diferentes. Então, eu encontrei o delta T1. Quem é o delta T1? X1 sobre 60. Ele estava multiplicando, ele vai passar agora dividindo. Olha só, x1 igual a x2, tá? Encontramos o tempo 1. Professor, é desse jeito esse número? É, isso aqui vai ser um tempo, que a gente vai substituir mais abaixo. Agora a etapa 2. Quem é a etapa 2? A velocidade de 2. Velocidade de média 2 é igual a delta S2 sobre delta T2, tá bom? Deixa eu puxar para cá, ok, fica melhor assim. Então, olha só. Tá? Quem foi a velocidade aqui? 120. Ó, velocidade 2, média 2, 120. Quem foi o espaço 2? Eu chamei de quê? X2, que na verdade nós já vimos que o x1 e x2 são iguais, eu posso chamar apenas de x, tá? Sobre delta T2. Meios pelos extremos, nós vamos ter 120 delta T2 é igual a x2. Delta T2 é igual a x2. Esse 120 está multiplicando esse delta T, ele vai passar agora dividindo. Está dividindo. Então, eu encontrei o tempo 2. Posto isso, agora eu vou ter que fazer o quê? Eu vou encontrar minha velocidade média nesse percurso, no percurso inteiro. No percurso do ponto A até o ponto B. E quem vai ser? Vai ser o delta. Lembra que em cima não é delta? É isso? Delta. Delta S sobre delta T. Olha só. Delta S1. Quem é o delta S1, gente? Não é o X1? X1 mais delta S2, que é quem? X2. Estou somando aqui os espaços. Concorda comigo? Tem que somar, não tem? Sobre somatória do tempo. Tempo 1 mais o tempo 2. Quem é o tempo 1? X1 sobre 60. Ou x sobre 60. Mais x sobre 120. Olha só. Tirei aqui esses 1 aqui. 1 e o 2. 1 e o 2 não precisa. Nós já vimos que são, ó, x1 igual a x2. Então, ó, x mais x. X sobre 60 mais x sobre 120, tá bom? X mais x, 2x. Professor, e aqui?
Agora eu não posso simplesmente somar, porque meus denominadores são diferentes. Então eu tenho que tirar o MMC, tá bom? Tirando o MMC, como vocês podem ver aqui, tá? Vai ser quanto? 120. Coloco aqui. 120 dividido por 60 dá 2. 2 vezes x. 2 vezes x, 2x. Mais 120 dividido por 120 dá 1. E 1 vezes x, x. Agora sim, tá? x2 em cima, estou repetindo. Agora 2x mais x. 3x sobre 120. Eu tenho uma fração sobre outra fração. Repito a primeira fração, 2x, vezes o inverso da segunda. Ou seja, 120 vai subir e o 3x desce. Corta, ó. 2x vai ficar 2x vezes 120 sobre 3x. 120 sobe, 3x desce. X com x ó, estão dividindo, tá? Quando eu divido duas coisas que são iguais, vai dar 1. Então, posso cancelar isso aqui, ó. X com x eu cancelei, tá? 120 dividido por 3, pega a ideia do 12 aqui, ó. 12 dividido por 3 é quanto? 4. Ponto 0, 40. 40 vezes 2, 80. Então, aqui finaliza a nossa questão, tá bom, gente? Um abraço, fica com Deus, tá? Lembrando que vai uma atividade das páginas aí para vocês. Então, vocês vão fazer o exercício da página 35. As questões serão as questões 4, 5, 6 e 7, tá bom? Até a questão 7. Repetindo, 4, 5, 6 e 7. Forte abraço, tá? E fica com Deus.